São diversos nomes que aparecem nesse relatório, entre eles o filho do presidente Lula, Lulinha, conhecido como Lulinha. Também a figura central, que a gente ouviu muito falar durante esses últimos meses, o Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, tido como um dos cabeças desse esquema de fraudes em aposentadorias e pensões do INSS. Além dele, nesse relatório principal de Alfredo Gaspar, também aparece o ex-ministro da Previdência Social do governo Lula, Carlos Lupe, e o senador Weverton, que é líder aqui no Senado Federal, enfim, é líder do governo no Congresso Nacional. Desculpa, ele atuava como um dos líderes aqui do governo, vice-líder do governo no Senado Federal. Ele que apareceu também nesse esquema de fraude, ligado aí com suspeitas de estar ligado a pessoas que estavam atuando nesse esquema, como o careca do INSS. Então, esses são, Neila, alguns dos nomes que aparecem aqui nessa lista enviada para a gente, que aparecem nesse relatório feito por Alfredo Gaspar. E aí tem uma série de outros nomes, a gente precisa de mais tempo também para conseguir ler tudo aqui. São 4.400 páginas e 218 indiciados. Então, é um relatório, um documento muito pesado, ele é muito grande, por isso que depois da leitura do relatório, vai se dar aqui, o presidente da CPMI já disse que vai dar um tempo de pelo menos 1 hora para os parlamentares conseguirem ler, vai ser um tempo para vistas, né? Para eles conseguirem ler, processar todas essas informações e refletir para aí depois se proceder com a votação. Mas, como você falou, Neila, tem também não só esse relatório principal, mais um relatório alternativo. E aí esse relatório vem sendo trabalhado pela base do governo aqui na CPMI. Eles chamam esse relatório de relatório da maioria, porque a base do governo é de fato maioria aqui na CPMI. Mais cedo nós conversamos com o líder aqui da base do governo, Paulo Pimenta, dentro da comissão, e ele falou o seguinte, que eles contam com cerca de 20 votos a favor desse relatório alternativo, o relatório no qual eles estão trabalhando. O relatório ainda não havia sido finalizado, Neila, mas existe já sim a expectativa para alguns indiciados. Um parlamentar que faz parte dessa base me falou que quem vai estar nessa lista dos indiciados é o Onyx Lorenzoni, que foi ministro da Casa Civil e da Previdência de Jair Bolsonaro. Também o ex-presidente do INSS durante o governo Bolsonaro, Leonardo Rolim, e o ex-ministro da Previdência, também chegou a atuar como ministro da Previdência, o José Carlos Oliveira. Então, esses são alguns dos nomes que devem aparecer nesse relatório alternativo, o relatório que eles vêm chamando de relatório da maioria. E agora a expectativa mesmo por essa disputa, Neila. A sessão já começou bastante tensa, já houve aqui momentos de confusão, inclusive entre o deputado Lindbergh Farias, que foi líder do PT na Câmara dos Deputados, com o relator e também com parlamentares da oposição. A leitura é um momento realmente tenso por conta dessa disputa da base do governo com a oposição e a gente vem acompanhando tudo por aqui. Camila, diante da preparação para a leitura do relatório final, os parlamentares da base do governo se movimentam para barrar a ação da comissão, né? O que você tem de apuração sobre isso? Olha, Neila, o que se estava falando é que eles iriam pedir essa vista coletiva para ter mais tempo para analisar, para apurar e também para traçar essa estratégia que eles vão utilizar contra o relatório principal. Eles não concordam com esse relatório, acreditam que o relatório é parcial, que as investigações foram parciais para tentar enquadrar o governo do presidente Lula e pessoas alinhadas ao governo do presidente Lula.
Por isso, esses parlamentares que estavam falando em um pedido de vista, mas eu conversei mais cedo aqui, tanto com deputados, o próprio Paulo Pimenta, que é líder aqui da base do governo na CPMI, e eles falaram que devem sim pedir vista. O próprio presidente já disse que vai haver esse tempo de vista, mas que a intenção deles é votar logo, votar o quanto antes, nem que entre pela madrugada. Então, essa leitura do relatório principal vai ser bastante extensa. Eles vão querer depois ler esse relatório no qual eles estão trabalhando, que eles vão apresentar, e aí depois seguir com essa votação. O presidente da CPMI, Carlos Viana, disse que, tendo em vista esse pedido, a extensão dos relatórios, esse tempo que vai ser necessário para a leitura, pode se estender até amanhã, realmente, precisar de uma sessão amanhã para terminar esses trabalhos, mas que a intenção deles é terminar o quanto antes, assim que os relatórios forem lidos, eles vão votar, e Carlos Viana vem apostando em um acordo entre essas duas partes, mas eu ouvi pessoas da oposição que estão alinhadas com o relatório do Alfredo Gaspar que não acreditam nessa possibilidade de acordo e também não estão dispostas a fazer qualquer tipo de acordo ou abrir mão do relatório de Gaspar. Mas a gente acompanha aqui porque, de fato, existe também essa possibilidade de diálogo e de discussão para, ao invés de postergar ao máximo essa votação, eles fazerem um acordo e aí tentarem aprovar o quanto antes esse resultado final da CPMI, né, Neila? Você falava sobre um relatório paralelo, que é o relatório da maioria, na verdade, feito pelos parlamentares da base do governo. O que a gente ouve falar é que haveria um acordo entre ambas as partes, né, entre a minoria e a maioria, para que cada um dos lados não colocasse ali pessoas, digamos, importantes de ambos os lados nos seus relatórios. Já sabe se isso vai de fato acontecer? Pois é, Neila. Então, ainda não se sabe exatamente como vai ser esse acordo, isso porque o relatório principal só foi publicado agora há muito pouco tempo, né? No momento em que eu entrei ao vivo aqui, o relatório foi divulgado, então os parlamentares da base do governo tiveram acesso somente há muito pouco tempo. Eles falaram que precisavam ter acesso a esse relatório para pensar em qualquer tipo de acordo. E, por outro lado, esse relatório também da base do governo precisa ser lido e os parlamentares da oposição precisam tomar conhecimento para entrarem em um acordo desse tipo. Mas, como eu falei, Neila, pelo que já vimos no relatório publicado por Alfredo Gaspar, enviado por ele, Lulinha, por exemplo, que é o filho do presidente Lula, aparece entre os nomes dos indiciados. Então, isso já pode ser um fator aí que vai influenciar nesse acordo entre os parlamentares. O que se falou por aqui era o seguinte, que o que poderia acontecer era votar o relatório e aí talvez destacar alguns trechos desse relatório ou até mesmo votar a parte dos indiciados, quem vai ser de fato apontado, né, como indiciado por esse relatório em separado. Então fazer essa votação como destaque de forma separada e aí sim poderia-se haver um acordo por conta disso. Mas o que a gente aguarda ainda é esse desdobramento, já que o conteúdo mesmo desse documento foi publicado há muito pouco tempo, então todo mundo aqui vem tomando conhecimento e aí traçando as estratégias a partir disso, Neila. Muito bem, Camila, te agradeço pelas informações. Obrigada por enquanto.